Kuze, depois de ter escutado a declaração da Aoya, fica se perguntando se todas aquelas falas que ela estava falando em russo até agora eram realmente brincadeiras ou se ela estava realmente falando a verdade. De novo, a irmã do protagonista aparece e tem cenas bem engraçados e tanto quanto estranhos. E eu falei que a Masha iria aparecer e tá em cima no Kuze, e dito e feito, ela foi nesse episódio. Coisas interessantes aconteceram, então já deixa o like antes, se inscreva no canal e bora pro resumo. Depois de o Kuze ter falado bastante coisas embaraçosas, agora nesse momento, caminhando pelas ruas à noite, ele fica com vergonha. E ele pensa no que a Aoya tinha falado pra ele, em russo, que o amava, se perguntando se aquilo lá não era uma brincadeira dela, de novo, assim como das outras vezes. Como ela tava com uma cara bem séria quando falou, ele fica em dúvidas se era realmente verdade do que ela tava falando. Mas logo depois, ele pensa novamente e fala que até parece que ela estaria realmente apaixonada por mim. E ele imagina que a Aoya tenha falado aquilo em russo só porque estava deixando levar pelo momento. Nesse instante, surge um flashback de quando ele vivia com os pais. O pai era um trabalhador e que não saía do trabalho, sempre era um pai ausente, não dava muita atenção para os seus filhos e para sua esposa. O pai e a mãe sempre brigavam, tinha uma discussão ali por causa de não ter tempo sobrando para os dois. E ele, refletindo como o amor é uma emoção frágil e pouco confiável, e de que realmente não valia o seu tempo a ser investido. Chegando em casa, ele viu os sapatos da sua irmã, o que quer dizer que ela estaria em casa, mas ele fica na dúvida porque ela tinha avisado para ele que estaria ocupado, e pensa sobre o assunto do conselho estudantil, de que ela estaria envolvida nessa parte de ter planejado este dia para convencê-lo a participar do conselho estudantil. Ele entra no banheiro e inesperadamente encontra com a sua irmã se secando, e ela, surpresa, grita e tenta envergonhá-lo nesse momento, mas ele sabe que tudo não passa de uma armação. Falando isso pra ela, a sua irmã acaba respondendo: enquanto ele explica o que ela tinha feito, após ele entrar na casa e ter escutado a porta e arrumado toda essa armação, ele vai saindo aos poucos no banheiro, mas ela percebe isso e o para, perguntando pra ele o porquê que eu tinha feito isso. Não está curioso pra saber? A irmã fala que percebeu algo um tanto louco, dizendo que todos os anos morando juntos, nunca tiveram essa cena aí, entrando enquanto o outro se veste. Nessa hora, nossa, que é isso? Ela fala que todos os irmãos vêm se trocando pelo menos uma vez na vida. Que maluca. Eu não sei, eu não posso falar nada porque eu não tenho irmã, né? Então, ainda bem. Mas essa aí é louca. O protagonista fala que são cenas que acontecem só no mundo 2D. Então acalme o seu cérebro de otaku. Ela é tão maluca que, como compensação de ter enganado ele, ia mostrar pro Kuze todas as partes. Nesse momento o Kuze fica surpreso e recusa essa oferta, logicamente, né? É muito errado. E ela fala que sim, eu sei que você examinou de baixo pra cima, tudinho. E aproveitando o momento, o protagonista dá um conselho pra ela, falando que mostrar tudo logo de cara não tem graça, mas sim olhar de relances, com certeza, é a melhor de todas. Tentando de novo se escapar nessa conversinha, ele infelizmente não consegue. A irmã dizendo pro seu irmão que não vai enganá-la, e sabe que ele tinha visto as partes dela. E ele acaba respondendo que sim, só viu até aquela parte dos melões. Ela tá lá no quarto do seu irmão, secando seu cabelo, e pergunta se, após ter conversado com a Masha e o presidente do conselho, se tinha decidido se vai ou não entrar pro conselho estudantil. E ele conta tudo sobre o que tinha acontecido e falou que vai participar junto com a Aoya, fazendo ela de presidente no ano que vem. Ela fica em choque nesse momento, gritando e botando na história sobre os melões dela. Essa é muito maluca. É sem noção mesmo.
ainda insinua que o dela é bem maior do que a da Aoya, dizendo que o Kuze tinha sido enfeitiçado pelo tamanho E da Aoya, falando... Isso é muito errado. Ela toda abertona pra relação, chamando o irmão pra cama. Esse anime tá muito errado. Virou situação de hate, meu, tá merda. Mas não posso negar, essa interação tá ficando bem interessante, muito engraçado. Até fala que o irmão já tocou nela no Fundamental 2. E ele logicamente não se lembra disso. Mas ela fica surpresa por ele não ter se lembrado. E a reação nesse momento foi bem engraçado. Ele também fica se perguntando. A Sua acaba contando o que aconteceu no segundo ano do Fundamental, quando aconteceu esse evento, durante o choque que aconteceu entre os dois no pega-pega. E no final era só uma brincadeirinha da parte da sua irmã, já que, obviamente, o protagonista não se lembrava nada disso, que seria algo totalmente memorável, algo muito milagroso. Então como é que ele não se lembrava disso? E ainda o Kuze revela nessa época que a sua irmã não saía de casa muito por conta dos ataques que acontecia por causa da sua asma. E descobrimos nesse momento o que ela tinha naquele momento quando o protagonista despediu dela, quando aconteceu o divórcio entre os pais. Nesse momento, ela pega sua escova e pede pra mimá-la. Pelo menos ela pediu, por favor, né, pro protagonista. Não é que nem aquelas personagens bem irritantes mandando o seu irmão ou o protagonista a fazer algo. Kuze, então, aproveitando esse momento, pede desculpas pra sua irmãzinha de ter escolhido a Aoya ao invés dela. Afinal, ela estava sempre convidando ele, pedindo para que se juntasse a ela. A irmã fala que não precisa se desculpar e também fala que uma rivalidade entre os irmãos não seria nada mal. Kuze fala que, só pra deixar claro, isso não quer dizer que eu não estou gostando mais de você, tá? Ela responde que sim, eu sei disso, e faz ele admitir que... Quando ela sai do quarto, ela fica muito feliz que alguém tenha conseguido fazer o seu irmão se mexer e entrar pro conselho estudantil, assim como ela queria. Mas ao mesmo tempo também deixa ela triste. Triste por não ter sido ela a incentivar o irmão a entrar pro conselho. Mas mesmo assim fala que... No dia seguinte, o Kuze acorda de forma totalmente normal, o que deixa ele bem surpreso, afinal sempre ele é acordado pela sua irmãzinha de um jeito tanto bem estranho e suspeito. E pensa que no final, apesar de ela ter falado que estava tudo bem por ter escolhido a Aoya, ela estava bem abalada. Mas para sua surpresa, depois de ter levantado da cama, ela estava lá embaixo da cama dele, só esperando ele sair dali. E nessa brincadeira toda, ela também acabou se ferrando porque acaba ficando presa naquele espaço. E depois é devorada pelo irmão. A Aoya estava esperando o Kuze chegar na sala de aula para ver como que ele estava, se ele tinha dormido direito ou não. E vê nesse momento alguém abrindo a porta da sala, mas isso deixa ela chateada porque não era ele. E fica se perguntando se ele realmente vai chegar ou não. Percebendo que ela estava preocupada com ele, ela tenta se recompor e falar para si mesma que era só agir normalmente como ela tem agido. E ela acha que é certeza que ele iria aparecer com cara de sono, como o seu habitual. Os seus amigos chamam o Masatika, cumprimentando e desejando bom dia para ele. E nesse momento ela acaba tomando um susto. Kuze também, depois de ter chegado a sua carteira, dá bom dia para ela e ela responde de volta, ficando surpresa e bem encantada com ele por vê-lo diferente, um tanto quanto estranho. Ele tá tão estranho que ele não tá com cara de sono e tá se esforçando até mesmo nas aulas. Deixa ela tanto quanto curiosa porque durante as aulas ele não estava dormindo como de costume. Ela não entende e se pergunta se ele realmente estava tentando melhorar
por ela, para ter bons comportamentos, ter a possibilidade de estar do lado dela quando ela fosse a presidente. Durante a educação física, ela vê o Kuze por um instante. Inesperadamente, eu sei lá o que aconteceu ali naquela cena. Talvez o próprio colega de time dele, lançou a bola de vôlei e acerta na sua cabeça, deixando o Kuze inconsciente. Não sei se foi uma referência ou não, porque não foi totalmente nítido, mas aquela parte em que o protagonista fala que a bola é a sua amiga, é uma ova, foi muito boa. Kuze estava descansando lá fora da quadra e aparece nesse momento a Aoya perguntando para ele se estava tudo bem e se não queria ir para enfermaria. Ele responde que não precisava e só estava tomando um vento muito agradável por ali, já que lá dentro na quadra estava muito quente. Aoya nesse momento pega sua mão e coloca na sua testa e do Kuze, comparando a sua temperatura corporal, medindo, tentando descobrir se ele estava com febre ou não, porque ela estava achando ele muito estranho nesse dia, por culpa da sua irmã, por ter falado um monte de coisas absurdas e bem esquisitas. Ele acaba olhando nesse momento para Aoya na direção errada, fazendo questionar se era realmente a taça E que a irmã estava falando. A Aoya se exibindo, arrumando seu cabelo, deixa o protagonista surpreso e quase endordecendo por ali, olhando a beleza da Aoya, falando para sua irmã que realmente os dois foram beber água, como sugestão da Aoya, e ele não tira os olhos dela. Com tantos pensamentos obscenos e bem perversos, joga água em toda a sua cabeça, falando pra Aoya que precisava esfriar a cabeça dele, literalmente. Nesse instante, chega a irmã Masha e vendo a sua cabeça molhada, não deixa de perguntar o que tá acontecendo. E ele respondendo a mesma coisa, precisava esfriar sua cabeça. E acaba pegando uma toalha e seca a cabeça de Kuze. Terminando, ele agradece e fala que agora eu sei como os cachorros se sentem. E mais uma vez, ele teve uma bela visão para ser apreciado. Kuze, depois daquele momento, achou que ia ser xingado ou insultado pela Aoya, mas no fim ela só perguntou se ele estava bem. Kuze, vendo a tamanha preocupação da parte da Aoya, sempre a todo momento se preocupando com ele, perguntando se estava bem, dando uma atenção a ele, ele não deixa de perguntar para si mesmo: por que ela tá tão gentil assim comigo hoje? E depois pergunta diretamente para Aoya exatamente o que ele estava pensando. E ela acaba revelando que ele está meio estranho hoje, desde manhã. É por isso que ela tá agindo dessa forma. Kuze, percebendo isso, pensa que foi o que tinha acontecido ontem, e isso fez com que ele não dormisse muito bem. Mas é claro que ele não ia falar isso para Aoya. Então, usando a desculpa que, graças à sua barriga que roncou nesse momento, ele usa essa desculpa para falar que não tinha comido café da manhã hoje, por isso que ele estava daquele jeito, o que é realmente verdade. Por causa da sua irmã, com aquelas travessuras, ele não conseguiu comer café da manhã. Ela, nesse momento, sabendo o motivo dele, tá daquele jeito, e é por causa do café da manhã e não por outra coisa que ela estava imaginando, fica brava, decepcionada, achando que ele estava estranho daquele jeito porque não tinha dormido direito, assim como ela não tirava da cabeça as cenas que tinham acontecido no dia anterior. Mas não, ele estava totalmente despreocupado na frente dela e falando que estava daquele jeito porque não tinha comido o café da manhã, mas que por outro lado tinha dormido muito bem, um ótimo dia de sono. Então nesse momento é claro que ela ficou pistola. Depois das brincadeiras, ela fala e se questiona: como que eu vou me apaixonar por um pateta desses? Um palhaço? Não pode ser. Depois das aulas, os dois resolvem ir pro conselho estudantil e avistam dois clubes, o clube do futebol e de beisebol. Se perguntando o que aconteceu, logo em seguida o Kuze entra primeiro na sala do conselho estudantil e encontra uma garota parada ali com uma espada de bambu e que está bem furiosa e acaba o intimidando. Ele fala: a garota fala que estava irritada assim porque achou que era um dos garotos do clube que tinha voltado.
por isso que tava bravo com o Kuzi. Descontou nele. Ela tava tão irritada assim por ter causado problemas pra Aoya naquele momento da discussão, mas disse que tá tudo bem porque resolveu esse problema porque havia chamado a atenção dele. Kuzi nesse momento observando a agressividade dela, mas recomenda ela não ficar saindo por aí com uma espada de bambu. Mas ela fala que tá tudo bem pra ele e se explica que é melhor ter uma espada em suas mãos do que os punhos dela, que são bem letais. E deixando o Kuzi bem mais assustado do que estava, se questionando o quão forte ela é. A garota acaba pedindo ajuda ao seu namorado porque não tava tornando as coisas bem mais difíceis do que estava, assustando o seu Kuhai. O presidente tenta explicar pro Kuzi que não precisava se preocupar porque ela não tinha nenhum tipo de histórico de violência. E naquele momento, conversando com os garotos do clube, ela só tinha usado a ameaça da violência para fazerem com que eles se comportassem. Nesse momento deixa a vice envergonhada e temos uma cena bem bonita, fazendo o protagonista falar que é uma cena bem agradável e bonita de se ver, mas logo depois acaba se arrependendo, deixando ele bem duvidoso com a cena. Coitado do presidente. E depois de chegarem as duas integrantes que faltavam, a Masha e o Suho, o Kuzi se apresenta como novo membro que cuidará dos assuntos gerais do Conselho Estudantil. E no próximo ano também revela que vai estar junto com a Aoya na eleição presidencial, que está ansioso para trabalhar com todos vocês.